Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje teremos a terceira aula de Cálculo 2 para Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da UFO. Nessa aula, a gente vai trabalhar sobre primitivas, integral indefinida e integral definida. De modo mais detalhado, a gente vai começar com primitiva das funções elementares. Depois a gente vai trabalhar sobre integrais indefinidas. Depois a gente vai ver as principais integrais indefinidas que são obtidas diretamente da regra de derivação. Depois a gente vai ver um exemplo que mostra que a integral do produto não é o produto das integrais. Daí, desenvolvendo, a gente vai trabalhar com integrais que não é tão imediata, mas com desenvolvimento a gente consegue calcular a integral. Depois, utilizando a regra da cadeia, a gente vai introduzir a substituição. Então, a gente vai calcular as integrais utilizando substituição. Depois, utilizando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai calcular uma integral de exemplo, vai pegar essa função dada por integral, que os extremos de integração são funções de x, e vai derivar e vai trabalhar esse exemplo particular. Bom, na descrição do vídeo eu vou deixar o PDF com esse resumo e o material que foi desenvolvido durante a aula para vocês terem para consulta. Certo, pessoal? Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, dá um joinha. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Se gostou também pode deixar no comentário. E é isso, espero poder ajudar e bons estudos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar pelas dúvidas. Tipo, Eduardo, eu ainda não peguei sua lista pra fazer, sabe? Mas aí, tipo assim, se você quiser fazer alguns exercícios que você achar importante, eu sei que, tipo, você às vezes sempre pede, aqui, as dúvidas pra aula. Professor, bom dia. Bom Você dia. vai aceitar a denotação de Leibniz ou a de Newton? Tanto faz. Tá bem, e eu tenho uma dúvida. Você pode fazer um exemplo de integral indefinida polinomial? Integral? Posso, a gente nem começou a integral, mas eu faço. Então tá, pode esperar também. Você tá com curiosidade, tem que aproveitar esse momento. Se eu derivar x ao quadrado, dá 2x. Todo mundo concorda com isso? Concorda. Quem que eu derivo que dá x? Se eu derivar x ao quadrado dá 2x. Se eu derivar x ao quadrado dá 2x, então tem que dividir por 2. Divido x ao quadrado sobre 2, derivo. 2x sobre 2 dá x. Se eu pegar, sei lá, x à quarta, derivar, dá 4x ao cubo. Então, se eu pegar x ao cubo, ele é derivada de quem? Se eu pegar x à quarta, dá 4x ao cubo. Se eu dividir por 4,
e derivar. Vai dar 4x ao cubo sobre 4, que é x ao cubo. De modo geral, se eu derivar um x elevado a n mais 1, vai dar n mais 1 x elevado a n. Se eu quiser x elevado a n é a derivada de quem? X elevado a menos 1, x elevado a n mais 1. Se eu derivada é n mais 1 vezes x elevado a n, então se eu derivar por n mais, se eu dividir por n mais 1 e derivar, eu também vou estar derivando o segundo lado por n mais 1, que vai dar x elevado a n. Ok. Opa, o microfone está caindo. Então, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 é uma primitiva de x elevado a n. Ser primitiva significa que quando eu derivo ela, dá x elevado a n mais 1. É o contrário de ser derivada. X elevado a n é a derivada de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 é uma primitiva de x elevado a n. Se eu derivar seno, vai dar cosseno. Então, eu posso falar... professor, Oi? as primitivas não têm o formato que tem o mais c no final delas? Ou não? Não são todas que... Para ser mais preciso, tem um mais c na integral indefinida. Porque na integral indefinida você quer expressar todas as primitivas. Essa é uma primitiva particular, não precisa do c. Derivada do seno é cosseno. Seno de x é primitiva de cosseno de x. Se eu derivar o cosseno, vai dar o menos seno. Então, uma primitiva de seno de x seria menos cosseno. Depois a gente vai para a integral indefinida. A gente viu que a primitiva de x era x ao quadrado sobre 2. A integral indefinida, a gente quer representar todas as primitivas de x. Então, a gente faz x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. A integral de x ao quadrado. Quem que eu derivo que dá x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Correto, x ao cubo sobre 3. Como eu quero todas as primitivas, eu coloco mais a constante. Se eu quiser a integral de x à quarta, integral indefinida de x à quarta. Quem que eu derivo que dá x à quarta?
x à quinta sobre 5 e adiciono a constante. Agora há pouco a gente viu a primitiva de x elevado a n, não viu? A primitiva de x elevado a n era x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Como eu quero a integral indefinida, eu coloco mais uma constante. Se eu quiser integrar indefinidamente, integrar x ao quadrado menos 3x mais 2, o que vai dar? Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 2. Integral de menos 3x. Quem que eu derivo que dá menos 3x? É igual a derivar o menos 3 vezes a integral de x. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Quem que eu derivo que dá 2? Eu derivo 2x que dá 2 e coloco uma constante. Se eu quiser calcular isso, essa integral, quem que eu derivo que dá 1 sobre x? Vou trocar aqui primeiro. 1 sobre x está ok. Eu sei integrar. Raiz de x eu não sei integrar. Eu sei integrar x elevado a meio. Então eu troco o raiz de x por x elevado a meio, já que são iguais e x elevado a meio eu sei integrar, a gente troca. Menos x ao cubo sobre 2. Quem que eu derivo que dá 1 sobre x? Vocês lembram disso? Não é o ln? Para ser mais preciso, ln do módulo de x. X elevado a meio. Que jeito que eu integro x elevado a meio? É x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4 e mantenho 2 no denominador. Mais uma constante. Então dá ln de x mais x meio mais 1. 1 é 2 meio. 2 meio mais meio. 3 meios sobre 3 meios menos x à quarta sobre 8 mais uma constante. Então eu tenho ln de x mais, eu tenho uma fração no denominador, eu posso passar ela multiplicando. Então fica 2/3 de x ao cubo. O denominador está dividido por 2, eu posso colocar dentro da raiz quadrada. Menos x à quarta sobre 8 mais uma constante. Vou fazer desse lado as derivadas. As derivadas de x elevado a n. Opa, deixa eu trocar aqui. X elevado a n mais 1, a derivada era n mais 1, x elevado a n. Aqui eu vou colocar as integrais indefinidas. A gente já viu a integral de x elevado a n. Era x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante.
Se eu derivar o seno, dá o cosseno. Então, quem que é uma primitiva de cosseno? Não é o seno? Porque eu derivo o seno, dá cosseno. Se eu derivar o cosseno, dá menos o seno. Então, quem que é uma primitiva do seno? Eu tenho que colocar um sinal de menos no cosseno, não é? Menos cosseno. Se eu derivar menos cosseno, fica menos seno mais seno. Então tá certo. Então a primitiva do seno de x é menos cosseno de x mais uma constante. Tá vendo que trocou entre derivadas e primitivas? Eu prefiro fixar uma, vocês já sabem a derivada. Aí na hora de integrar você pensa, quem que eu derivo que dá cosseno? Ah, você sabe que a derivada do cosseno, a derivada do seno dá cosseno. Então a primitiva do cosseno é seno. Integral do seno. Quem que eu derivo que dá seno? Ah, se eu derivar o cosseno, dá menos seno. Então, se eu colocar um sinal de menos no cosseno, se eu colocar um sinal de menos aqui, aqui vai virar mais. Então, a primitiva do seno é menos o cosseno. Eu prefiro pensar na hora do que ter que tentar decorar duas coisas, aí elas são bem similares, vocês vão acabar confundidos. Sabe quem é a derivada do seno do cosseno? Pronto, fixa isso. E na hora de integrar o seno e o cosseno, pensa que já sai na hora. Se eu derivar ln de x, vai dar quem? 1 sobre x. Então, eu tenho que a integral de 1 sobre x dx é ln de x. Só que o que acontece aqui? 1 sobre x, o x pode ser positivo ou negativo. No ln, só existe ln de número positivo. Então, a gente pode colocar um sinal de módulo aqui que vai funcionar. Se a gente quiser fazer x menor do que zero, ln do módulo de x e derivar, vai ser o ln, o módulo de x vai ser menos x. ln do módulo de menos x. Regra da cadeia, 1 sobre menos x vezes a derivada do menos x. Então, fica menos 1 sobre x vezes menos 1, que dá 1 sobre x. Então, se o x aqui, se o x é positivo, eu derivo ln, dá 1 sobre x. Como o x é positivo, se eu colocar um módulo aqui, não vai mudar nada. E se o x for negativo, eu derivar o módulo, eu faço as contas. Opa! Aqui é 1 sobre x, né? No final. Menos com menos dá mais, dá 1 sobre x. Então, se eu derivar módulo, é isso, deu 1 sobre x, que era o que eu queria aqui. Eu derivo o módulo de 1 sobre x, é aqui que não precisa ter o módulo. Aqui que não precisa ter o módulo. Então, se eu derivo o módulo de ln de x, tanto faz o x positivo ou negativo, dá sempre 1 sobre x. Então, a integral de 1 sobre x, ln de x, de módulo de x mais k,
Agora eu só tenho que x não pode ser 0. Se eu derivo e elevado a x, dá e elevado a x. Então, uma primitiva de e elevado a x vai ser elevado a x mais uma constante. A gente viu as funções trigonométricas seno, cosseno, tangente. Se eu derivar a tangente, quem que é derivada da tangente? Vocês lembram? Secante ao quadrado. Exato, é secante ao quadrado de x. Eu posso concluir então que a integral da secante ao quadrado de x dx é a tangente de x mais uma constante. Se eu derivar a cotangente, quem que é derivada da cotangente? Eu troco o sinal, coloco o sinal de menos, em lugar da secante eu coloco a cossecante de x. Então fica menos cossecante de x ao quadrado. Então agora eu sei que a integral da cossecante ao quadrado de x é menos a cotangente de x mais uma constante. Eu sei que a derivada da secante, quem que é a derivada da secante? É secante de x vezes tangente de x. Então, eu sei que a derivada de secante de x vezes tangente de x dx é secante de x mais uma constante. Por último, a cossecante de x. Se eu derivar a cossecante, é quem? É menos. Eu sempre troco o sinal. Da tangente para cotangente, eu troquei o sinal. E troquei a secante por cossecante. Da secante para cossecante, eu vou trocar o sinal. Menos, no lugar da secante, eu vou colocar a cossecante de x. Em lugar da tangente, eu vou colocar a cotangente de x. Então, eu sei que a integral da cossecante de x vezes cotangente de x dx vai ser menos cossecante de x mais uma constante. Não sei se vocês conseguem ver. É o quadro das principais regras de integração. Se eu integrar uma função f de x mais uma g de x, vai ser quem? Vai ser a integral da f de x mais a integral da g de x. Se eu colocar um sinal de menos no lugar de mais, vai funcionar certo. E se eu integrar uma constante vezes uma função de x dx, eu posso tirar a constante para fora e integrar a f de x. Observação: a integral de uma constante
Quem que eu derivo que dá a constante? É k vezes x. Aqui eu tenho fg integráveis. Fg integráveis k constante, para isso aqui valer. Se eu tiver f de x vezes g de x e derivar, quem que vai ser a derivada? Lembra da regra do produto? A primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da segunda vezes a derivada a primeira. A primeira, não, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então aqui é a mesma coisa, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então derivar o produto não é a mesma coisa que derivar a primeira vezes a derivada da segunda. A mesma coisa. Se eu tiver a integral de f de x vezes g de x, isso não é a integral da f vezes a integral da g. Integral de x ao quadrado, a gente viu que é x ao cubo sobre 3 mais uma constante, mas eu poderia olhar x ao quadrado como x vezes x. Então, se eu fizer a integral de x vezes a integral de x, quem que é a integral de x? Integral de x é x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. A segunda também vai ser x integral sobre 2 mais uma outra constante. Tá vendo que aqui já daria x à quarta sobre 4. Aí eu faço a distributiva. K x ao quadrado sobre 2 mais c x ao quadrado sobre 2 mais c vezes k. Tá vendo que isso é diferente do x ao cubo sobre 3? Então, eu não posso fazer que a integral do produto é por produto das integrais. Então, se eu tivesse x vezes seno de x, eu não posso falar a integral de x é x ao quadrado sobre 2, integral do seno é menos cosseno mais uma constante. Eu não posso falar isso. Também não posso falar a integral de x ao quadrado vezes e elevado a x. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E soma a constante. Isso também não é válido. Se vocês pegarem lá o roteiro de videoaulas, aqui o parte de cálculo integral, aqui vai falar um pouco de integrais definidas. Pouco a gente acabou não falando nessa aula, vocês dão uma olhada lá, ou até posso falar alguma coisa.
Depois vem as propriedades das integrais, a soma das integrais das somas. Fala as principais integrais definidas, integrais imediatas, né? Depois faz um pouco de polinômio. Se vocês quiserem fazer algum desses, a gente faz aqui. Podemos fazer outros. Pode fazer um de polinômio, Eduardo, é interessante. Depois puder, tem né? outros que envolvem polinômios, mas já não são tão simples. Professor, podia fazer uma dessa aí do 3.8 também. Dessas não tão imediatas. Ok. A gente sabe integrar x ao quadrado menos 1 ao quadrado? A gente ainda não viu que jeito calcula isso. Mas eu posso desenvolver x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Quem que é x ao quadrado menos 1 ao quadrado? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então fica x ao quadrado, x à quarta, menos 2x ao quadrado, mais 1. Agora eu já consigo integrar. Quem que é a integral de x à quarta? X à quinta sobre 5 menos 2x ao quadrado vira x ao cubo sobre 3 mais x mais uma constante. Tudo bem? Suave. Bem tranquilo. X ao quadrado menos 3x mais 1 sobre x ao quadrado. Eu sei integrar fração? Ainda não sei integrar fração. Mas eu não posso separar em 3 frações essa fração? Eu posso separar x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 3x sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. X ao quadrado sobre x ao quadrado é 1. Menos 3x sobre x ao quadrado é menos 3 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. 1 eu sei integrar. 3 sobre x eu também sei integrar. 1 sobre x ao quadrado eu não sei integrar. Quem que é 1 sobre x ao quadrado? É x a menos 2. Então, o que eu vou ter? Agora eu consigo integrar. Integral de 1 é x, integral de menos 3 vezes a integral de 1 sobre x, integral de 1 sobre x, a gente viu. ln do módulo de x, mais integral de x a menos 2. Eu somo no expoente. Menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, e soma a constante. Então, fica x menos 3 ln do módulo de x, mais menos 2 mais 1 é menos 1, x é menos 1,
sobre menos 1 mais uma constante. Então fica x menos 3 ln do módulo de x menos 1 sobre x mais uma constante. Professor, mas eu poderia continuar com 1 sobre x ao quadrado ou eu teria que derivar do mesmo jeito? Pera lá. Ó, imagina que eu tenho aqui integral de 1 sobre x ao quadrado. Que jeito você integraria isto? X menos 2, eu fiz errado. Porque você não pode falar que isso é integral de 1 sobre x ao cubo sobre 3. Porque não é verdade. Se fosse verdade... Opa, aqui já teria tirado o sinal da integral, né? Mais uma constante, porque isso seria 3 sobre x ao cubo. Só que se eu derivar 3 sobre x ao cubo, para derivar eu tenho que escrever 3x a menos 3. Então seria menos 3 vezes o 3 vezes x a menos 4. Então ficaria menos 9 sobre x à quarta, mas não é isso que eu quero, então aqui não vale. Isso aqui não é 1 sobre a integral de x ao quadrado. Não é válido. Certo? Nem isso aqui também. Sempre que eu estou derivando raiz de x, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, para derivar, não preciso fazer x elevado a menos 3, a meio, a 1/4, coisa assim. Para integrar a mesma coisa. Só 1 sobre x, que eu sei que é a integral de 1 sobre x, cadê? A integral de 1 sobre x, eu sei que é o ln de módulo de x, porque a derivada do ln é 1 sobre x. Vou subir lá em cima e fazer essa observação que eu acabei nem colocando. Então isso aqui é válido. Isso aqui. Para x diferente. Não, x não. Para n diferente de menos 1. Aqui. Meu n não pode ser o menos 1. Menos 1 entra aqui. X é menos 1. Integral de 1 sobre x é o módulo, é o ln do módulo de x. Todas as outras potências de x eu vou ter que utilizar essa regra. Seja meio, 1/4, 1/5, menos 1, menos 2, menos 1 não pode, né? Mas menos 2, menos 3, menos 10, eu vou utilizar a mesma regra. Tudo bem? É porque no vídeo ele acaba fazendo direto. Depois você dá uma olhadinha. Direto, você fala que ele pode, você fala que ele faz o quê? Integral de 1 sobre x ao quadrado já seria x a menos 1 sobre menos 1.
Não, ele já faz 1 sobre x. Menos 1 sobre x, que ele está fazendo mais rápido. Mas para chegar no 1 sobre x, ele fez integral de 1 sobre x ao quadrado dx é igual a integral de x a menos 2 dx, que é a integral de x a menos 2 é x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, então fica x a menos 1 sobre menos 1, que é menos 1. Eu esqueci da constante aqui. Da constante aqui. E eu vou colocar a constante aqui. Acho que aqui sim fica melhor. É igual. Mais uma constante. Aí. Talvez essa passagem aqui no meio até possa pular. Você já sabe que menos 2 mais 1 já dá 1. Mas eu falo pular dessa para essa. Mas o restante eu acho que tem que fazer. Vocês estão começando, tem que ir fazendo devagar até pegar o jeito. Tudo bem. É isso, então. Faz tempo que eu assisti esse vídeo, eu não lembro o que ele fez. Aqui. Também ele dá aula no ITA, né? Aí já pode pular uns passos que os alunos acompanham. Aqui os alunos têm mais dificuldade, a gente tem que ir mais devagar. Tangente ao quadrado de x dx. Eu sei. Integrar tangente ao quadrado? Não sei. Mas não tem uma propriedade que fala que 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x? Se vocês não lembram dessa propriedade, vocês lembram daquela. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa aqui. 1 continua 1. Quem que é tangente? Tangente é seno de x sobre cosseno de x. Como está tangente ao quadrado, fica seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Quem que é secante? Secante é 1 sobre cosseno. Então fica cosseno ao quadrado de x. Então tá todo mundo aqui dividido por cosseno ao quadrado. Se eu pegar essa última seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 e dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, o que eu vou ter? Vou ter seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Eu posso reescrever seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado
tangente ao quadrado de x, cosseno sobre cosseno é 1, 1 sobre cosseno, secante. Então fica secante ao quadrado de x. Certo? Eu sei integrar esse. Só que eu tenho esse. Eu não posso igualar o tangente isolar o tangente ao quadrado. Quem que é a tangente ao quadrado de x? O 1 passa para o outro lado. Fica secante ao quadrado de x menos 1. Então, voltando para lá. Integral de tangente ao quadrado de x dx é integral de secante ao quadrado de x menos 1 dx. Então fica derivada da secante é tangente, não, desculpa. Quem que eu derivo que dá secante ao quadrado? Tangente. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a integral de secante ao quadrado é tangente, menos integral de 1, que é x, mais uma constante. Vou passar para o vídeo 3.9. Se eu tiver y igual a x ao quadrado mais 1, a décima. Que jeito que eu derivo? Eu não somo x ao quadrado mais 1 de u. Então, meu y fica u a décima. E o meu u é x ao quadrado mais 1. Se meu y é u a décima, eu posso calcular dy du. Dy du é 10 u a nona. E o du sobre dx é o meu 2x. A regra da cadeia fala que dy sobre dx é dy sobre du vezes du sobre dx. Então, dy du, 10 u a nona, vezes du dx, 2x. 10 vezes 2, 20. Quem que é meu u? Meu u é x ao quadrado mais 1. Meu u tá a nona. Fica x ao quadrado mais 1 a nona vezes o x. Todo mundo lembrou disso? Então, se eu tiver x vezes x ao quadrado mais 1 a décima dx, o que eu posso fazer? Se eu fosse derivar, eu chamaria isso aqui de u. Meu u é x ao quadrado mais 1. Então, meu du sobre dx seria 2x. Eu poderia isolar o du. O meu du
é 2x dx. X dx eu tenho. Então eu tenho x dx aqui, eu vou isolar o x dx onde eu tenho aqui embaixo. Então vai ficar x dx é du sobre 2. Voltando para a integral, x ao quadrado mais 1 elevado a décima dx é quem? Posso reescrever. X ao quadrado mais 1 a décima vezes x dx. X ao quadrado mais 1 é meu u. Então fica u a décima vezes du sobre 2. Posso jogar o meio para fora, meio, integral de u a décima. Agora não é mais dx, é du, meio. Quem que é a integral de u a décima? É u a 11 sobre 11 mais uma constante. Eu posso voltar meu u. Meu u é x ao quadrado mais 1, tá elevado a 11, dividido por 22, mais uma constante. Dúvidas? Fazer os exemplos que tá lá na videoaula. Integral de seno de 2x dx. Quem que vai ser meu u? Meu u não é o 2x? U igual a 2x. Se eu derivar, fica du sobre dx igual a 2. Então, meu du é 2 dx. Se eu quiser isolar o dx, fica dx igual a du sobre 2. Então, voltando para cá, integral de seno de 2x dx, posso escrever integral de seno, no lugar do dx é u, vezes du sobre 2. Quem que eu derivo que dá seno? Menos cosseno de u. Está dividido por 2, continua dividido por 2, mais uma constante. Quem que é o menos cosseno? U é 2x, menos cosseno de 2x sobre 2, mais uma constante. Vocês vão, se vocês verificarem, deriva aqui. Derivada do cosseno é menos seno, fica menos seno de 2x, vezes a derivada de 2x é 2, o menos cancela com esse menos, e o 2 cancela com esse 2. E elevado a 3x mais 2. Quem que seria meu u? Não é esse cara aqui que tá feio, que não deveria estar aí? Então, meu u é, deixa eu trocar de cor, 3x mais 2. Então, du sobre dx é 3x
Não, mas só 3, né? Então, meu deu é 3dx, ou dx é deu sobre 3. Então, a integral de e elevado a 3x mais 2 dx, integral e elevado a 3x mais 2 é e elevado a u, e o dx é du sobre 3. Se quiser jogar 1/3 para fora, integral de e elevado a u du. Então, 1/3, integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, mais uma constante. Volto para o x, 1/3 de e elevado a u, e elevado a 3x mais 2, mais uma constante. Querem que eu continue fazendo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Pode continuar fazendo, professor. Tá conseguindo acompanhar? Tô sim. Então, integral de seno de x vezes cosseno de x dx. Propriedades trigonométricas. Quem que é o seno de A mais ou menos B? Costumo falar que o seno é bonzinho. Ele pega o A para ele e deixa o B para o cosseno. Ele mantém o sinal, se tiver mais, continua mais, se tiver menos, continua menos. Agora eles trocam. Primeiro o seno pega o A, depois o seno pega o B e deixa o A para o cosseno. Então fica seno de A mais ou menos B, seno A cosseno B, mais ou menos seno B cosseno A. E o cosseno de A mais ou menos B, agora o seno é mau. Ele pega tudo para ele. Cosseno A, cosseno B, ele troca o sinal, se for mais vira menos, se for menos vira mais. E agora o seno tem que pegar o que sobrou. Então fica seno A, seno B. Então, cosseno de A mais ou menos B, cosseno de A, cosseno B, menos mais, trocou o sinal, seno A, seno B. Se vocês não viram isso no ensino médio, ou não lembra, e também não viu no cálculo 1,
são propriedades importantes, que em cálculo a gente pode usar isso bastante. Quem que seria o seno de 2x? Seno de 2x é seno de x mais x. Então, eu posso usar essa propriedade, a primeira propriedade. Seno, o a vale x e o b vale x. Então, fica seno x, cosseno de x, o mais continua mais, seno x, cosseno x. Então, meu seno de 2x, seno, cosseno, mais seno, cosseno, eles são iguais, fica 2 seno de x, cosseno x. Uma outra propriedade também, que é bom ter na cabeça. Eu estou querendo integrar o seno de x cosseno x. Eu sei que os 2 seno x cosseno de x é seno de x, então é só passar o 2 dividindo. Então eu vou ter que o seno de x cosseno de x é a metade do seno de 2x. Então, a integral do seno de x cosseno de x dx é a integral do metade do seno de 2x. Agora eu vou fazer a mudança de variável. Meu 2x é 1. Meu u é 2x. du sobre dx é 2. du é 2 dx e dx é du sobre 2. Então, integral do seno de x cosseno de x dx é quem? Integral. O meio continua meio. O seno 2x vira u, então fica seno de u vezes du sobre 2. Um quarto, posso jogar um quarto para fora, integral de seno de u du. Um quarto. Quem que eu derivo que dá seno? O menos o cosseno de u. Menos cosseno de u. Mais uma constante. Então fica menos um quarto cosseno de u. Quem que é o u? O é 2x. Mais a constante. Tudo bem? O item D, integral de x, cosseno ao quadrado de x, não, cosseno,
cosseno de x ao quadrado dx. Querem chutar quem que vai ser o u agora? Quem que é meu u? Ué, meu x que é meu u? Meu x ao quadrado? U é x ao quadrado. Du sobre dx é dx. Então eu posso falar que o meu du é 2x dx. O meu x dx é du sobre 2. Voltando para a integral. Integral de x cosseno de x ao quadrado dx. Se eu quiser reescrever, cosseno de x ao quadrado vezes x dx. Então esse aqui é meu u e esse é meu du sobre 2. Então fica cosseno de u vezes du sobre 2. O meio eu posso jogar para fora. Quem que eu derivo que dá cosseno? É o seno de u mais uma constante. Então fica meio. Quem que é o seno de u? U é x ao quadrado, então fica seno de x ao quadrado mais uma constante. Voltar lá para o vídeo 5, 3.5. Antes disso, eu vou falar um pouco do teorema fundamental do cálculo. A gente imagina que f de x dx é uma f de x mais uma constante. O que isso significa? Que f de x é uma primitiva de f de x. Quando isso acontece, se eu tiver a integral de a até b de f de x dx, isso vai ser a fona de b menos a fona de a.
Se eu tiver o plano cartesiano e a reta y igual a x. Imagina que é 1, 2, 3. Se eu quiser calcular essa área embaixo do gráfico entre 0 e 3, aqui, eu vou ter que a área de A é integral de 0 até 3 de x dx. Isso ele explica lá bem certinho no vídeo 2 da seção 3.2. Aí o teorema fala: para eu calcular essa integral de 0 a 3 de x dx, quem que é uma primitiva de x? Uma primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Eu coloco um traço aqui de lado, de 0 a 3. Agora eu pego, aplico essa função no 3. Fica 3 ao quadrado sobre 2, menos ela aplicado no 0. 0 ao quadrado sobre 2. Faço as contas, 3 ao quadrado, 9 sobre 2, menos 0. Então, minha área de A é 9 sobre 2. Tudo bem? Vou pegar outro exemplo aqui, de 1 a 3 de x ao quadrado dx. Quem que é uma primitiva de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3, de 1 a 3. Então fica, substituo a função no 3, 3 ao cubo sobre 1, menos 0 aplicado no 1. Fica 1 ao cubo sobre 3. 9, opa, aqui é sobre 3 também, né? Sobre 3. 3 ao quadrado, 27, sobre 3, 9, menos 1 terço. Jogo na mesma fração. 27 menos 1, 26 terços. Até aqui tá tranquilo? Professor, ali é 3, não é 7, não. Ok. Obrigado. Eu tava pensando no 27, coloquei 7, eu acho. Obrigado. Então, reescrevendo, integral de A até B, de f de t dt, eu troquei o t por x, e é igual a quem? F de B menos f de A. Até aqui tudo bem? E se eu tiver integral de um A de x até um B de x, de f de t dt, vai ser quem?
vai ser a efona aplicado no B, que agora é um B de x, menos efona aplicado no A, que agora é um A de x. Se eu chamar isso de G de x. Quem que é minha G' de x? Minha G de x é efona de B de x menos efona de A de x. Eu vou usar a regra da cadeia. Derivada de fora, aplicado na de dentro, vezes a derivada da de dentro, menos a segunda. Derivada da de fora, aplicado na de dentro, vezes a linha. Mas aqui eu tenho que meu efona de x é minha f' de x. Então, na verdade, o meu g' de x vai ser quem? Vai ser meu f de b aplicado no x vezes o b' de x menos o f aplicado no a de x vezes a linha de x. Vou fazer o que está no vídeo. G de x. Quem que é minha G de x? Eu só troquei o efona por x para usar essa notação que eu usei até agora. Integral de menos x de e elevado a menos t ao quadrado dt. Isso é quem? É uma efona aplicada no x menos uma efona aplicada no menos x, onde a derivada da efona aplicada no t é exponencial de menos t ao quadrado. Quem que é minha g'? Derivada da g' vai ser quem? F' de x, tá ok, menos f' de menos x vezes a derivada de menos x', porque tem que usar a regra da cadeia. Então é f' de x mais f', derivada de menos x é menos 1, com esse menos dá mais. Quem que é f'? F' de t é exponencial de menos t ao quadrado. Então, f' de x é exponencial de menos x ao quadrado mais exponencial de menos x ao quadrado. O que vai dar? Vai dar e elevado a menos x mais e elevado a menos x ao quadrado. Fica só x ao quadrado menos x. Então, dá 2 e elevado a menos x ao quadrado. Conseguiram acompanhar mais ou menos? Sim. Daí, terça-feira a gente tem outra avaliação. Eu vou tentar soltar as notas até segunda-feira. Eu creio que eu consiga soltar.
Eu queria que vocês assistissem até o 3.10 aqui do vídeo. Uma boa parte a gente já viu nessa aula. Aí vocês assistem o vídeo, vão escrevendo o que está fazendo, fez, entendeu, para, troca de folha, tenta fazer sozinho, sem olhar no vídeo nem no que já foi feito. E é isso para a próxima aula. E na avaliação cai o que a gente viu até hoje só. Acho que eu vou focar um pouco mais em derivadas ainda e vou começar um pouco de integral nessa próxima atividade avaliativa. Aí, Eduardo, a prova, o testezinho vai até essa parte 3.10? Vai até a aula de hoje. Tá. Que é basicamente também o vídeo 3.10, vai um pouco mais para frente. A gente viu só até o 3.9. Vai ser algo mais simples de integral, mas para vocês já terem que saber alguma coisa de integral. Aí vocês assistem os vídeos, na próxima aula a gente tira as dúvidas, aí a semana que vem já vai ser mais aprofundado de integrais. Combinado? E a questão do tempo? Tempo? Vocês querem mais tempo? Você poderia Sim. deixar pelo menos 2 aulas. Tá, acho que eu vou mandar uma enquete para vocês responderem, aí todo mundo responde, aí eu vejo o que eu faço. Se eu coloco uma atividade menor, se eu coloco mais tempo, alguma coisa assim. Dependendo da resposta de todo mundo.